Hoje vamos estar iniciando o quarto estudo já, para que possamos aprimorizar mais os nossos estudos bíblicos. Então, aqueles que puderem, feche seus olhos para uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças a Ti por esse momento maravilhoso onde nós estamos aqui na Sua presença para abrir a Tua palavra. Rogamos a Ti sabedoria e entendimento, para que possamos, ao estudar a Bíblia, que os nossos horizontes possam se abrir, para que não só nós, mas para que possamos ensinar outras pessoas também que ainda não. Bom, nós, desde o primeiro estudo, nós vemos aqui aprendendo cada vez mais, e no último estudo que nós tivemos, nós aprendemos um pouco mais sobre a origem do mal, né? E de lá para cá, eu queria até iniciar com algumas perguntas. Será que nós pecamos? Será que somos pecadores? Será que tudo aquilo que originou lá atrás, com ali Adão e Eva, ao comer aquele fruto que não era permitido, isso acarretou uma culpa diretamente a eles, ou também nós temos uma natureza pecaminosa? Até queria iniciar com uma história, até contei há 2 sábados atrás, o Rogério estava junto comigo, que tinha um senhor que ele trabalhava em uma pedreira. E lá nessa pedreira, ele, naquele sol de 40 graus, e ele com a picareta, com a marreta ali, e tudo ele culpava ali os seus colegas, resmungando e dizendo que era culpa de Adão, lá atrás, se referindo. Cada batida, cada ordem que ele levava ali, ele falava, tudo isso é culpa do Adão. E aquilo começou a intrigar até mesmo os funcionários, porque era um homem reclamão, um homem que ficava reclamando de tudo, que a culpa era de Adão. E será que isso, até que chegou um ponto que o patrão não aguentou mais a reclamação daquele homem. O que ele resolveu? O patrão chamou ele no escritório e falou assim, o trabalho não está bom? Porque você só vive reclamando, mas eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te colocar você dentro aqui do escritório, você vai trabalhar no ar-condicionado, você vai tomar conta aqui dos empregados, da folha de pagamento, tudo você vai poder ter acesso, inclusive até mesmo na senha bancária da empresa. Você vai poder fazer pagamentos, você vai ter acesso em tudo. Você só não vai ter acesso naquela caixinha toda furada que está em cima da minha mesa. Nossa, para o empregado foi muito bom quando ele ouviu isso. Por quê? Ele ia sair do sol quente, não iria mais quebrar pedras. E, em segundo lugar, ali, ele teria acesso a tudo, mas ele tinha uma proibição: não mexer na caixinha do patrão que estava em cima da mesa dele. Passados-se os dias, a curiosidade bateu. O que será que tem naquela caixa? Ele tinha acesso ao banco, ele pagava os funcionários, não precisava estar mais no sol quente lá naquela pedreira, mas ele resolveu o seguinte, ele foi até a mesa, olhou ali na mesa e tentou imaginar o que tinha ali. Até que chegou um ponto que a curiosidade foi tão grande, e ele desobedeceu a ordem do patrão, e ele pegou aquela caixinha e ergueu. Sabe o que aconteceu? Dentro daquela caixinha havia um canarinho, um passarinho de estimação do patrão, e o canarinho foi, embora. Passadas-se as horas, chegou o patrão, a primeira coisa que o patrão foi ver, viu que sua caixinha estava mexida, e perguntou, o que aconteceu para aquele empregado? Ele falou, eu tive curiosidade e ergui a caixinha, e ali havia um passarinho e ele foi embora. Qual que é a moral da história? Aquele empregado voltou, infelizmente, para a pedreira, bater pedra, e o patrão disse para ele nunca mais reclamar do pecado de Adão lá atrás. Nunca mais era para ele reclamar. Por quê? Porque assim como Adão teve o livre-arbítrio e ele teve apenas uma imposição de não mexer ali, de não comer aquele fruto, aquele empregado fez a mesma coisa. Ele foi até lá,
ergueu a caixinha que era proibido dele ver e o passarinho foi embora. E assim nós iniciamos o nosso recapitulação do nosso estudo de que para tudo esses maus que está acontecendo na vida nossa, o que aconteceu, o que vem acontecendo, é tudo consequência ali do pecado. O ser humano ele tem uma natureza pecaminosa. Ontem mesmo, ao amanhecer o dia, olhei no noticiário e às 9h30 da manhã, houve ali um homicídio. Um homem matou um outro jovem ali, ambos eram jovens, 19 anos, na cidade de Acre. Até que ponto chegamos nesse limite? Será que tudo isso, todos nós somos pecadores? Então, né, como forma de recapitulação, eu vou até projetar aqui na tela para vocês, para que nós recapitulamos de uma forma rápida tudo aquilo que nós aprendemos. Relembrando, ali o Aloysio, no estudo passado, ele disse algumas... Vamos fazer uma recapitulação que ali o Aloysio passou. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. O plano da salvação é o estudo que nós estamos recapitulando. Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo experimentar essa alegria, paz de Cristo, perdão e esperança. Quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? É aquela pergunta que eu fiz. Em todo mundo hoje, todo ser humano, quantos são pecadores? Será que existe algum homem que viveu ou que vive nessa face da terra que não tem pecado? Ali em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Eu lembro-me que um dia, eu tenho um tio que ele tem um pouco de deficiência na fala, e ele foi até o padre se confessar. Chegando lá, o padre perguntou para ele assim, conte-me a mim os seus pecados, meu filho. E ele falou para o padre que ele não tinha pecado nenhum, não, que não precisava confessar. Aí o próprio padre falou assim, mas você nunca você desrespeitou sua mãe? Você nunca ali desrespeitou seu pai? Ele falou, isso sim. Então, resumindo, a condição do ser humano, depois também nós vamos falar mais para frente sobre a confissão de pecados, a quem devemos confessar, são estudos mais para frente, todos nós pecamos. Todo ser humano é um pecador. Não existe nenhum homem nessa face dessa terra, tanto é ali o nosso pastor que está aqui assistindo, esses santos que ali tem conclamado até pela Igreja Católica, os padres, todos, o ser humano, todos aqueles pecaram. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. A primeira pergunta do plano da salvação, quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Ali em Romanos, capítulo 6, versículo 23, nós temos essa resposta. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Todos nós pecamos. E a única certeza que nós temos é que por o nosso pecado é a morte. Um dia, é a única certeza que nós temos do futuro. Enquanto nós vamos aprender ainda, enquanto Jesus não voltar, infelizmente nós iremos passar pela morte. Então, você que tem ali, quiser acompanhar, responder já, a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Todos anotaram aí? Será que todos responderam certo? Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado?
Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Qual que foi a reação de Deus? O ser humano pecou. Hoje, talvez hoje nós tenhamos cometido algum pecado. Mas será que com o pecado ele traz muitas vezes repulsa, né? Será que Deus, quando cometemos o pecado, Deus nos afasta de nós? Não. Muito pelo contrário. Quando nós aprendemos no estudo passado, Deus foi até o Jardim do Éden e procurou Adão e Eva no jardim, naquele maravilhoso jardim. E quando eles ouviram a voz de Deus, Deus perguntou assim: onde estás? Onde estão? Eles se esconderam da presença de Deus. E mesmo tendo pecado, Deus ainda o procurou. E mesmo nós, cometendo pecado, Deus ainda nos procura a todo instante. E ali é o que eu acabei de dizer: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3, versículo 9 e 10. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Ele abandonou o homem? Não. Ele não se importou com o homem? Não. Isso é falso. Deus procurou o homem. Deus procurou o homem. Onde estás? E nos procura toda vez que nós cometemos pecado, como nós já vimos no verso anterior, todos nós pecamos. Qual a condição da natureza humana após o pecado? O que aconteceu? O ser humano lá atrás, com Adão e Eva, pecou. E ali, ele teve ali a condição de ver ali, ter que sacrificar um cordeirinho para fazer vestes. Tanto é que ele fala ali, no verso que nós acabamos de ler, que ele estava nu e teve medo de Deus quando ouviu a voz de Deus, que até então não tinha antes do pecado, e se esconderam, né? E ele viu ali um animalzinho ser morto, que foi talvez ali a primeira morte à vista do ser humano. Então, a condição do pecado humano qual a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6:5, ele responde essa pergunta para nós, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Olha que interessante. Eu faço uma pergunta: será que o nenenzinho, ele já nasce como pecador? Um bebezinho? Acho que a Cláudia está nos assistindo aqui, ela tem uma criancinha. Será que essa criancinha, ela é pecadora? Esse versículo fala, de Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós já nascemos em pecado. Quando vimos ao mundo, já nascemos como pecadores. Só o fato, por exemplo, dessa criancinha trazer dor à mãe, trazer ali uma condição anormal no nascimento ali, já é um cometimento de pecado, vamos assim dizer. Então, isso não é uma condição assim que realiza todo esse pecado, mas esse verso, Salmo 51, versículo 5, todo ser humano nasce na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Qual a condição da natureza humana? Aqui também Jeremias 13:23 diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Olha que resposta é essa daqui. Pode um etíope, todo etíope nascido ali na Etiópia, eles são de origem negra. Essa condição que aqui esse verso vem falando, que ele está falando assim, pode o etíope mudar a sua pele, mudar a sua cor da sua pele, ou o leopardo mudar as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem? Será que nós fazendo o bem, estando nós praticando o mal, ainda em pecado? Porque a nossa natureza humana, ela é pecadora. Após
após essa condição que o ser humano está cometido, ele tem uma natureza por si só pecaminosa. Jeremias 17:9, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Né? Existe até um outro verso que fala: maldito o homem que confia no outro homem, porque nós devemos confiar mesmo em Deus, porque a nossa natureza, o nosso coração, ele é enganoso. A partir do momento que nós colocamos nossas tribulações de acordo com o que nós pensamos e que o nosso coração nos exime, nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a cometer pecados. Mateus 15:19 diz: porque todo coração procede em maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Talvez nós, mesmo estamos pensando bem, cometemos algo porque deixamos nos levar pela emoção ou até mesmo pelo coração, por uma violenta emoção. Como eu disse mesmo ontem, aqui próximo a nós, em Acre, um menino de 19 anos, vamos assim dizer, menino, perdeu ali a sua vida porque um outro tirou um homicídio. Daí nós vemos a natureza do ser humano. Estamos acompanhando também na mídia ali um padrasto muito conhecido, popularmente conhecido como vereador Dr. Jairinho, onde tudo indica que ali foi o assassino daquele menino Henry. Olha a natureza do ser humano, o mundo em que nós vivemos. Qual a condição da natureza humana? Após o pecado, ela ficou mais santa? Isso é falso. Não. Tornou-se corrompida e depravada. Isso é verdadeiro. Permaneceu como era? Não, é falso. Então, a resposta verdadeira é: tornou-se corrompida e depravada. E aos nossos olhos, nós que estamos estudando a Bíblia, neste momento, nós temos a oportunidade, o privilégio de acompanhar todos esses acontecimentos que está na mídia no momento e comparar com a nossa condição e a nossa natureza humana. A que ponto chegamos? A que ponto chega um ser humano de tirar uma vida de uma criança, de um inocente de 4 anos? A pergunta número 4. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2:3 diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 4:18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. 1 Coríntios 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Romanos 7, 15, 16, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Porque aqui tudo nós devemos estar voltados na lei civil e na lei religiosa. Essa sim é uma natureza boa de se cumprir, de se seguir. Romanos 7, 17, 18, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo fala. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Ele está uma condição aqui, Paulo fala ali na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 17 e 18, ele fala o seguinte, olha, a carne que eu tenho, ela me faz com que eu tenha desejo de fazer o pecado, mas o querer bem está em mim, não está em mim, porém, somente o efetuá-lo, aquilo que Deus quer para a gente. Continuando, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Essa é as características da natureza humana. Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Não conseguimos ali adentrar os desígnios de Deus quando estamos ali nessa natureza pecaminosa. Mas talvez vocês estejam pensando, nós até agora falamos de pecado, somos um pecador, mas será que existe uma solução? Será que existiu uma solução? O que será que deve ter acontecido? Veja uma situação, talvez vocês tenham se lembrado. Há muito tempo não, há uns 3 anos atrás, ali no Guarujá mesmo, tinha um pai que o filho ali, ele se avançou um pouquinho ali na margem da praia. E estavam seus 2 filhos. E as ondas, a corrente marítima foi levando os 2 cada vez para o fundo, até que eles se desesperaram e não tinham mais força para voltar. O que aconteceu? Esse pai, ele foi nadando e conseguiu. Os bombeiros estavam ali porque a praia estava muito cheia, mas estavam fazendo outra ocorrência. Aconteceu que esse pai teve que tomar uma decisão muito triste, escolher qual dos filhos ele teria que salvar. Porque ele não conseguiria trazer os 2 para a margem da praia. Ele não conseguiria trazer os 2 para a beira da praia. Ele tem que fazer uma escolha. E essa escolha foi salvar um e deixar o outro. Deus olha para aquele ser humano que havia pecado, para toda a humanidade que ali o pecado veio se corrompendo desde Adão até os nossos dias de hoje. E lá atrás Deus teve que fazer algo. Porque Deus, ao criar o ser humano, ele amou o ser humano de tal maneira que não existe parâmetros para se comparar o ser humano, o amor que Deus tem com o ser humano, a ponto de ter feito uma escolha. Não sei se aqui dos que estão assistindo nós tem um filho único. A mesma escolha que aquele pai, difícil escolha ali na praia, teve que escolher em qual dos filhos salvar, Deus não tinha uma outra opção. Deus, Pai, olha para Jesus, seu único filho, e fala o seguinte: você vai ter que ir àquela terra, viver como um ser humano e tentar salvar aquelas pessoas do pecado, remir aqueles pecadores. E ali o capítulo 3, versículo 16, muito conhecido no nosso meio, diz assim: qual foi o plano de que Deus estabeleceu para nos salvar desta morte eterna? Porque o pecado, a consequência é a morte. Nós sabemos que vamos morrer, mas será que nós devemos se contentar com essa morte física? Deus teve um plano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em um lugar pecador. Desta forma, todo que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Então, Deus estabeleceu esse plano. Enviou o seu Filho, que daria a vida no lugar do pecado. Dessa forma, todos aqueles que aceitam Jesus, ele é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. E essa promessa foi mediante lá na cruz. Jesus veio, nasceu e morreu para que todos nós pudéssemos ter essa oportunidade de termos a vida eterna. 1 Pedro 2, versículo 24. O que Jesus fez por nós? Falamos até aqui que o plano da salvação de Deus foi enviar seu único filho, Jesus, até aqui essa terra.
1 Pedro 2,24 diz assim, ó, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Isaías 53:5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo aquilo que Jesus fez, que é o único que não pecou, o único que veio a essa terra, que não cometeu pecado, foi Jesus. E imerecidamente foi colocado em um madeiro nas mais piores das mortes que existia na época. Ali, no sol quente, ele foi pisado. Jesus foi cuspido. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos cabia, por nós sermos pecadores, foi atribuído tão somente sobre Jesus. Ele carregou sobre aquele madeiro que representava todos os nossos pecados ali depositados. Ele carregou sobre si. E aquilo que seria para nós, ele tomou para si e foi morto na cruz. Isaías, ainda, 53, versículo 6, diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós. O que Jesus fez por nós na cruz? Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que era de todos nós. Quem pode mudar essa natureza humana? Quem? Nós temos essa natureza de pecado. Talvez nós sairmos daqui, nós vamos cometer um pecado, porque a nossa natureza, ela assim determina, mas os nossos pensamentos, ele faz com que, se nós estivermos apegados com Deus, nós podemos sim mudar essa natureza humana. Em Samuel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz assim, ó, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado um outro homem. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que nós estamos aprendendo hoje, que é a palavra de Deus, ela nos libertará dessa natureza humana que nós temos de pecado. Quando nós formos pensarmos em cometer o pecado, falar, opa, isso é proibido. Será que Deus aceita o que eu vou fazer? É uma pergunta que devemos fazer toda vez quando nós sentimos que estamos caindo em pecado. Porque nós estamos tendo a oportunidade agora de conhecer a verdade, e é essa verdade que irá nos libertar. Porque quando nós temos esse pensamento divino, buscar fazer o que Jesus fez, conhecendo a verdade, tudo isso vai libertar-nos dessa natureza que nós temos, essa natureza humana de pecados. Quem pode mudar a natureza humana? Então a resposta é o Espírito Santo e o conhecimento da verdade. É o que nós estamos fazendo agora, buscando a verdade, buscando aprender cada vez mais. A salvação depende de nossas boas obras? Olha que pergunta é essa. A nossa salvação depende de nossas boas obras? Efésios 2:8 diz assim, ó, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 2:9, e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Gálatas 2:16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Olha, há uma resposta aqui, que já encontramos aqui em Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós vemos aí muitas pessoas fazendo diversas doações em relação à pandemia do coronavírus, fazendo diversas doações ali de álcool gel, aparecendo na mídia, olha, fulano de tal doou
tantos mil litros de álcool em gel, doou tantas cestas básicas. A pergunta é, será que a salvação para essa pessoa depende dessas boas obras que ele está fazendo? Olha que pergunta. Gálatas 2:16 diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por essas obras da lei. Nós somos justificados por Jesus Cristo, crendo nele. Porque muitas vezes essas pessoas estão doando ali, talvez não ali por um amor, mas um excesso de dinheiro que tem, mas a vida deles estão totalmente contrárias com a que Jesus gostaria que fizesse. Não estão fazendo aquilo que Jesus gostaria que eles fizessem. E as obras, essas boas obras, não é uma justificativa para a salvação. A salvação depende das nossas boas obras? Não. Ela não depende. Depende tão somente de Cristo. Como pode o homem alcançar a salvação? Como poderei eu alcançar essa salvação tão almejada? Devemos fazer boas obras? Sim, claro, esse é o nosso dever. Jesus fez isso quando ele esteve nessa terra. Nós devemos seguir o exemplo dele, né? Jesus multiplicou pães, deu aos pobres ali, curou. Jesus ali também abençoou as criancinhas, fez diversas boas obras. Mas o caminho correto é nós estarmos com Cristo. 1 João 5, 11 e 12, já estou terminando, viu? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, está até em letra maiúscula, Filho, aquele que não tem a Jesus, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não segue o Filho, aquele que não está nem aí para o Filho, não terá a vida eterna. Como pode o homem alcançar a salvação? Hebreus 5:9, e tem sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O autor da salvação eterna se torna ali para nós, quando nós começamos a obedecer a Deus, obedecer a Cristo. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos. Estendeu a oportunidade de termos a salvação, a vida eterna, quando nós obedecemos a Deus. Então a resposta é: como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, irmãos, antes de nós recapitular, vou até deixar o pastor recapitular isso daí. Nós, com o pecado, nós temos a natureza pecaminosa. Nós estamos a todo momento sujeitos ao pecado. Ao desligar esse computador, esse celular que nós estamos assistindo, nós estaremos sujeitos a pecado. Estamos sujeitos a pecar, porque a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Mas quando nós voltamos os olhos a Cristo, começamos a obedecer aquilo que Ele nos ensinou, começamos a obedecer aquilo que Ele nos deu, que nos deu oportunidade. E ouve-se também com o pecado, para nós termos salvação, sim, porque Jesus veio já a essa terra e voltará. Deus teve um plano da salvação, que foi enviar seu único filho, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da salvação. Não devemos ali culpar Adão, porque nós cometemos pecados piores do que Adão. Homicídios, o que aconteceu semana passada, o que aconteceu ontem nos noticiários, nós vemos que o ser humano está sujeito a pecado. Mas mesmo assim, o plano da salvação foi Deus ter enviado Jesus Cristo para morrer naquela cruz e termos a oportunidade de termos a vida eterna quando nós obedecemos. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a esse estudo, estaremos aqui, eu, o pastor o Rogério, para estar respondendo, e o Aloysio para estar respondendo. Vi que eu falei, todos ficaram quietos, né? Mas
Esse é um dos estudos mais lindos que nós tivemos, porque muitas vezes, muitas pessoas tiram a própria vida por acharem que na vida não tem mais solução, que é um pecador, que ninguém está olhando. Mas toda vez que cometemos um pecado, Deus pergunta para nós, assim como ele perguntou para Adão e Eva, onde vocês estão? Deus o procurou, e Deus a todo momento está ao nosso lado nos perguntando, onde você está? Onde você está? Nós temos esse privilégio que Deus nos deu, seu único filho, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas podermos ter essa vida eterna. Amém? Obrigado, Gil, se você quiser. Obrigado aí a todos. Quando você vai aprendendo mais sobre a Bíblia, tendo contato com ela, e a gente aprendeu que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão, e é nela que encontramos a esperança, nós percebemos o amor de Deus através do ato da criação, como Deus criou, como ele teve o cuidado de criar um lugar específico, com ambientes específicos, com todas as junções específicas para que nós pudéssemos ser colocados ali, como o Rogério nos ensinou muito bem. Só que, infelizmente, por causa de um anjo que foi criado perfeito, como o Aloysio falou domingo passado, e ele começou a se exaltar, começou a achar que era melhor. Nós estávamos até conversando isso hoje, eu e ele e o Rogério, né? E muitas vezes nós também, né? E ficamos com essa inveja. Só para resumir, nós estávamos conversando sobre como Jesus, ele... Então é o seguinte, Jesus ele é a pessoa que se encarna. Quando Deus criou os anjos, Jesus ele era em forma de anjo para que os anjos entendessem o amor de Deus. Quando o homem pecou, Jesus se fez forma de homem. E quando Jesus era forma de anjo, Miguel, Satanás quis sentar no lugar de Jesus, não no lugar do Pai. Não no lugar de Deus o Pai, mas no lugar de Jesus, né? Nós estávamos pensando, e aí entrou o pecado. E nessa entrada do pecado vem o desespero. Para aqueles que não têm a Bíblia como a única regra de fé e prática para o cristão, que acredita na religião A, acredita na religião B, acredita na filosofia C, acredita na filosofia D, acredita no estilo de vida, acredita na obra, acredita que precisa passar por processos de encarnações e reencarnações, este mundo ele perde o sentido. Nós ficamos uma hora e nós estamos vendo cada vez mais cedo jovens, adolescentes, juvenis, crianças se perguntando o porquê da vida. Coisas que nós, adultos, e nossos pais, avós, se perguntavam aos 40, 60 anos, quando chegavam, mas o que é a vida? O que foi minha vida? Hoje a criança com 10, 12 anos, o que é a vida? A gente até brinca, né? Você não tem nem idade para pensar nisso, né? Mas hoje já é normal. Olha só, normal, se podemos dizer normal, as crianças acharem, tentarem achar o motivo da vida. E há um lugar que nós achamos, que hoje foi bem explicado, que Deus ele viu tudo, Deus criou, Deus viu um homem se perdendo, e Deus falou, não, eu tenho a solução, vem cá, vou dar o meu filho, vou fazer. E ele trouxe-nos de novo ao eixo do bom sentido em Cristo Jesus, para termos sentido na vida, a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui o resumo de tudo que foi falado, você pode me acompanhar aí no finalzinho aí. Diz assim, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Só relembrando isso aqui, quando Adão e Eva pecaram, Jesus foi até o jardim, está lá em Gênesis capítulo 13, e perguntou, Adão, onde estás? E Adão percebeu que estava nu, se escondeu, e Adão, depois de Deus perguntar mais uma vez, Adão chega para Jesus, eu estava nu, percebi que estava nu, me escondi. Mas quem vai atrás não é o pecador, olha que interessante. Então, o resumo aí eu vou responder a pergunta aí. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tomou sobre si o quê? Os nossos pecados. Então, quando ele estava lá no Getsemane orando, suou sangue e morreu na cruz, os nossos pecados estavam sobre ele. Após o pecado, a natureza, nossa natureza humana, ficou depravado e o coração corrompido. Nosso coração é mau por natureza. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus. Compromisso.
Você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Você crê que Deus é o que pode te salvar e que a morte na cruz é o que é o suficiente para te salvar? Coloca um xizinho se você crê no plano da salvação. Pastor, não entendi o plano da salvação. Então, deixa eu ver aqui qual é a pergunta e a gente continua então o compromisso para que ninguém possa ter dúvida, né? Quem tira a própria vida, quem está perguntando aqui, acho que é a Francilene, é isso? Realmente não tem salvação? É isso? Está perguntando a Francilene. O suicídio, é isso? Olha, a Bíblia dá um relato de um suicídio que vai se salvar. A Bíblia dá um relato de um suicídio. Sansão. Sansão, quando ele estava ali cego, ele falou: Senhor, viga pelo menos nos meus olhos, e ele sabia que ia morrer. Ele derrubou as colunas e matou milhares de pessoas, ele, sabendo que ia morrer. Ele se matou. E a Bíblia diz, e nós, pelos estudos bíblicos, nós entendemos que Sansão estará salvo, ou está salvo, um dia vai estar nas mansões celestiais, né? Então, o que a Bíblia diz? Quem crê e for batizado será salvo. O ato de matar é um ato de pecado. O ato de tirar a vida é um ato de matar. E se a pessoa tira a vida cometendo um pecado, não há perdão, porque ele não haverá tempo de pedir perdão. Deu para entender a lógica? Então, quem comete suicídio está matando. Quem mata está cometendo pecado. Não porque não haja perdão. É que no suicídio não tem como essa pessoa pedir o quê? Perdão. Só que há casos, e isso quem é que vai julgar? Deus. Há casos de suicídio que a pessoa ela já perdeu a noção da vida, do que é certo e o que é errado. Ela ficou tão alienado de que ela acaba tirando a vida. Não estou justificando, mas alguns psicólogos, alguns estudos mostram que a pessoa ficou alienada. A pergunta é, antes de ficar alienado, essa pessoa se entregou totalmente a Deus, pediu perdão de todos os pecados e entrou na alienação? Por exemplo, eu preguei isso domingo passado sobre Daniel 4, falando sobre Nabucodonosor que se tornou um animal. Se ele tivesse morrido ali naquele período de alienação, Deus não poderia julgar ele pela sua alienação, teria que julgar ele pelo período em que ele estava já sã. Entendeu? Então Deus não é um Deus assim, você pecou, vem para cá que eu vou te matar, você vai. Deus não é um Deus assim. Deus ele quer salvar. Só que ele tem os seus planos, ele tem as suas metas, ele tem o seu caráter. Marcelene, deu para entender então? O suicídio, teoricamente, na Bíblia, não há salvação. Só que nós não sabemos qual o momento de lucidez daquela pessoa. Ok? De lucidez. Então, Deus dá oportunidade para que todos tomem uma chance antes de virem à morte. Deus dá oportunidade. Alguém queria falar? Não? A Rejane. Pode falar, Rejane. Oi, pastor, boa tarde. Me tira uma dúvida, já que você está falando que matar é pecado. Existe na Bíblia alguma alusão sobre quem no trabalho pode acontecer um desse, como um policial, por exemplo? Eita, tema bom, hein? Você está falando o policial no exercício da sua fé tirar a vida de alguém, não é isso? Bem, porque ele vai pecar, porque o matar é pecado. E aí, como é que fica? 2 pontos. O policial ele tira a vida quando a vida de alguém está em risco. Então ele não está matando, ele está salvando a vida. Esse é um ponto de ver. Entendi. Entendeu? Então o policial ele não está tirando a vida, ele está salvando vidas. Então, e outra, Sim. mas quem vai julgar o que está no coração é Deus. Segundo, agora esse é o ponto positivo. Então, ainda bem, pode ser policial, ainda bem. Segundo ponto, um cristão policial. Agora é o complicado. Um cristão policial. Ele está numa troca, ele está cercado por bandidos. Ele aceitou a Cristo e está salvo. Se ele morrer, ele está salvo. Se ele matar o bandido, ele está tirando a chance do bandido se salvar. Qual é a melhor escolha que o policial tem que fazer? Como cristão. Deixar ser morto? Difícil nessa decisão? É difícil. Mas uma utopia cristã ideal, um cristão ideal seguindo a Deus,
ele vai sempre pensar em salvar vidas do que tirar vidas. Não estou falando que tirar, ele vai se perder, porque ele está Não, eu estou entendendo, pastor, estou na entendendo. ordem do seu serviço de salvar pessoas. Mas um verdadeiro cristão, ele estando numa situação dessa, vou falar o caso que aconteceu naquela invasão da escola lá em São Paulo, que um rapaz entrou dando tiro e morreu vários alunos. Um aluno que morreu, né? Isso. Um aluno que morreu era adventista. E os alunos estavam cotando de que um menino entrou na sala para dar tiro, apontou para uma menina. Ele não estava na mira desse cara que entrou com o revólver. E ele entrou na frente do revólver e falou assim: não, não atira nela. E aí o rapaz matou ele, não matou a menina. Não sei o que passou na cabeça daquele rapaz, mas eu fico imaginando o seguinte: eu tô salvo, essa minha amiga ainda não aceitou a Deus. E ele preferiu morrer, deixar os seus pais sem seus filhos, do que aquela menina perder a oportunidade de se salvar. Isso é o ato de amor. Isso é o que Deus nos ensina que nós devemos ter. Pastor. Você assistiu. Só antes de falar, Gil, vocês assistiram o filme Até o Último Homem? Assistam, que vocês vão entender isso que eu acabei de falar. É um soldado americano. Ele recebeu a maior condecoração dos Estados Unidos. Ele participou da guerra e ele nunca carregou uma arma. E ele entrou no meio da guerra sem arma. E ele é considerado um herói porque ele salvou muitas pessoas, apesar de tudo que passou. Assista, é lindo. É baseado em história real. Tá? Até o Último Homem. Só para falar, não tem nada a ver, mas é a história de um adventista americano, soldado. É um adventista, tá? A história dele. Poderia ser de outro também. Mas eu tô falando porque eu lembro desse mais agora. Gilson, pode falar. Até eu entendo ali o que a Rejane perguntou. Existem casos também que, por ele estar no exercício de uma função, e mesmo ali o elemento ali estando rendido, e ele vai e mata, aí nesse caso ali, eu entendo que ele poderia ter evitado isso, apenas prender, porque existem muitos casos, câmeras filmam. Neste caso... Mas se a pessoa está sem condições de defesa, é até uma covardia, né? Não interessa que ele está no exercício da profissão. Nesse caso, aí ele cometeu o crime de pecado, sim, já. Nesse caso, sim. Um assassinato. Se a pessoa está rendida e não há possibilidade de reação, ele vai e atira. Sim, aí ele está cometendo homicídio, sim. Eu só perguntei com relação até a situação que o pastor colocou, que é justamente assim, entre a sua vida e a vida do bandido que está colocando em risco a vida de outras pessoas, o que você faz? Aí é o que o pastor colocou. A melhor opção para o cristão é você deixar a sua vida, né? Você dá a sua vida em prol dos outros. Só que, infelizmente, se de repente, na situação, se você sai daquela situação, você vai deixar os outros expostos, então, infelizmente, você acaba sucumbindo da vida do bandido, vamos dizer assim, né? Do desviado, para poder salvar outras vidas. Não estou dizendo que a vida dessa pessoa é menos importante do que das vítimas ali, entendeu? Não é isso. Não estou dizendo assim, a vida do bandido vale menos do que a minha. De jeito nenhum. Ele é igual aos olhos de Deus, para mim, ele é igual. Acho que só na cabeça dele, de repente, ele não teve oportunidades de aprendizado, de estrutura familiar, de educação que eu tive. Entendeu? De repente é isso. De repente o coração dele, ele vê diferente a vida. Eu não sei, eu não posso julgar ele, entendeu? A gente fica com raiva, que nem o pastor está citando o caso do menino Henry. É difícil para uma mãe entender que uma outra mãe aceita um homem espancar um filho seu até a morte, entendeu? É difícil para uma mãe. Eu, que sou mãe de criança pequena, que sou divorciada, é complicado você aceitar, sabe? De tentar entender o que passou na cabeça daquela mãe, de deixar... Vai saber há quanto tempo essa criança estava sofrendo essas agressões, porque se a criança já demonstrava um desespero quando voltava para casa, a criança vomitava, ela chorava, ela vomitava, ela dava todos os sinais de desespero de que aquilo ali para ela era realmente um inferno, Deus que me perdoe, né? Mas a palavra seria essa. Era terrível para aquela criança. O que passou no coração daquela mãe? Eu juro para o Senhor, é muito difícil para mim aceitar, sabe? E eu sei que eu estou errada porque eu não tenho que julgar ela, mas é difícil.
é um pecado, é um julgamento, eu vou carregar, porque ainda, para mim, ainda é difícil. Ainda é difícil. E é por isso que eu estou Todos nós. dando a palavra. Ô, pastor, só um comentário também. Meu irmão, Rejane, ele é agente penitenciário. E não faz muito tempo, faz um tempinho, eu acho que quando ele estava trabalhando ainda em São Paulo, ele estava trabalhando de segurança, aí quando ele se deparou com uma cela, estava um preso enforcado lá, já estava todo roxo, ele também tem enfermagem. Aí ele foi até a cela, desenrolou todo aquele pano, deu os primeiros socorros lá para ele, e ainda ajudou esse preso, ele conseguiu reviver, porque estava praticamente morto, já tudo roxo. Ele prestou os primeiros socorros, ajudou esse homem. E, tipo assim, muitos falam, por que não deixa morrer, né? Já que está ali, fez coisas erradas. Mas daí ele falou assim, como eu, que tenho conhecimento da palavra de Deus, que sei que todo mundo é pecador, vai saber se esse homem, também no coração dele, ele não estava ali arrependido, falou, bom, vou tirar minha vida. Já que eu fiz isso, né, eu não mereço viver. Ele falou assim, às vezes ele precisa de uma oportunidade também para se arrepender. E ele ajudou essa pessoa. O tamanho do desespero dele, né? De pensar, meu Deus, olha o tanto de mal que eu já fiz nesse mundo, né? Eu não mereço, eu não sou digno de estar aqui. Talvez seja isso também. Sim. Sabe? Inclusive, também ele escreveu até uma cartinha. Uma cartinha, ele explicando tudo, que estava arrependido, que não deveria ter feito aquilo. Olha para você ver. E esse caso, né, Leninha, ele havia matado a namorada, né? Sim. Eu acho que até, Gilson, tem uma pergunta no chat aí. Eu acho que você está falando e a Leninha vai responder essa pergunta que está no chat. No caso, quando alguém mata alguém, mas ele se arrepende, tem salvação para ele? Aí eu acho que isso daí que vocês estão falando já entra aí e responde, porque esse rapaz aí estava com essa cartinha, ele pedia exatamente perdão para a família da namorada que ele havia matado, entendeu? E ele achava que não tinha salvação para ele mais, por isso que ele estava tentando se matar. Os estudos que a gente vai ver mais para frente vai falar mais certinho, a gente vai entender melhor, mas dá para dar uma pinceladinha, né, pastor? Falar o seguinte... Domingo que vem, fé, arrependimento e confissão. Ah lá, não vai deixar eu falar, gente. Aguente. São dois estudos juntos, né? Mas domingo que vem a gente vai falar sobre fé, arrependimento e confissão como processo do pecado, do perdão do pecado. Mas respondendo aí duas perguntas, vamos ter estudo sobre o sábado? Eu acredito que vamos sim, tá? Nós vamos estudar todos os temas, não é o ponto principal, não é o estudo sobre o sábado. Quem está perguntando é a Osiane. Nós vamos estudar sobre o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor bíblico? Qual é o dia do Senhor bíblico? Tá ok? Respondendo a pergunta aí, vamos estudar assim. Isso. E o outro pastor mesmo... Interessante aqui. Pastor, esse do mandamento aí, que o senhor falou do dia, é o 16º estudo, que vai falar sobre esse tema. Vai ser tudo junto ali. E pastor, mesmo se a pessoa tirar uma vida e se arrepender, e aí? Só não há perdão dos pecados quando a pessoa não pede perdão. Nós vamos estudar domingo que vem como é o processo do perdão, né? Que tem aí, são basicamente 3 passos do perdão. Então, pastor, só para apimentar a conversa, eu vou te dar a palavra, Luiz, só um momento, tá? Eu ouvi assim. Só para apimentar um pouco a conversa aí que vocês estão falando sobre o soldado, policial, não sei o quê. Todos os nossos atos, olha o que eu vou falar, hein? Todos os nossos atos, bons ou ruins, são pecadores. E aí? Porque se nós nascemos em pecado, como foi dito, então tudo que a gente faz é pecado. Até quando você ajuda alguém, você está ajudando. Qual o propósito do que você está ajudando? Seu coração está sendo realmente sincero? Você está ajudando o que realmente pode? Está dando tudo que está na sua capacidade para dar, ou você está dando o que está sobrando? Quando você... Entendeu? Eu posso aqui colocar várias conjecturas. Então, até o ato de fazer o bem, muitas vezes a gente faz o ato de fazer o bem porque nós somos pecadores e queremos algo em troca, ou porque queremos mostrar que somos bons. Porque se fazemos algo bom, e é claro que estou falando que todos os nossos atos são pecadores, mas de acordo com a comunhão com Deus, cada vez que mais vamos andando com Deus, vamos aproximando de Deus, isso a gente começa a aproximar-se de Deus e agir como Deus, Jesus agia aqui na terra, né? Então, mas
qual é a pessoa que não faz o bem e não conta para todo mundo que fez aquilo, né? A pessoa que realmente faz o bem pelo bem, sem ter o mal no coração, ele faz sem ninguém saber nada, né? Aloysio, depois da Rejane aí. Não sei se ela ia falar. Pastor, eu achei interessante que a questão de não matar nem sempre envolvia a questão de guerra. Porque, por exemplo, quando Deus faz uma promessa para a fim de povo de Israel pudesse herdar a terra de Canaã. Havia moradores na terra de Canaã. Aí tinham os cananeus, tinham os fariseus, tinham os heteus, os jebuseus, assim por diante. Mas havia alguns pecados que eles praticavam, e por conta desses pecados, Deus estava tirando a terra deles e concedendo a terra ao povo de Israel. Vou apenas aqui mencionar um, são vários, você pode conferir depois, Deuteronômio capítulo 14, versos 9 até verso 14, aliás, capítulo 18, verso 9 até verso 14, vou ler apenas um. No verso 10 fala assim, não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, e são vários pecados que existiam ali na terra de Canaã. E por essa razão o Senhor permitiu que os expulsasse quando havia ali confronto, quando havia ali resistência, era permitido que eles pudessem matar para eliminar o mal, a fim de que o povo de Israel não pudesse, de alguma maneira, ser influenciado pelos pecados que existiam na terra de Canaã. Então, dentro do contexto de guerra, nem sempre envolvia a questão não matarás. Isso é interessante na Bíblia também. Vou dizer uma coisinha aqui, aproveitando que o Aloysio falou, né? Num contexto de executar uma justiça, né? Não uma vingança. Né? A gente tem que ter bem esse conceito, né? Complementando aí. Às vezes as pessoas querem justiça e na verdade estão querendo vingança, né? E a gente tem que analisar muito bem isso daí e dizer assim, uma força policial que está ali para defender, que está ali para manter a ordem, né? Algumas vezes tem que executar ou exercer alguma força para conter aquela pessoa que ela não é contida por palavras, né? Mas tem que ser uma força necessária, não pode ser um excesso, né? Então, se ele consegue conter uma pessoa de uma maneira que seja menos prejudicial para todo mundo, então que execute daquela maneira. Mas Deus não é contra que se execute uma justiça. Não pode ser a gente pelas nossas próprias mãos querer fazer justiça e sair fazendo justiça, né? Esse contexto que vocês estão colocando, nós vamos estudar no 10º estudo, que é sobre o juízo. Lembrando que o sistema de morte que acontecia em Israel era no sistema teocrático, Deus no poder. E era já a morte já era uma sentença de juízo final. Nós vamos estudar um pouco sobre o juízo de Deus e vamos entender que essas amostras que a Bíblia nos traz, em vários contextos históricos, eram uma amostra do juízo de Deus trazendo sobre a terra, como Sodoma e Gomorra, como a pronúncia sobre que deveria destruir Nínive se ela não se arrependesse, e quando Deus mandou que Israel matasse a todos dentro de Jericó, até mesmo os animais, que nada ficasse ali, já era um juízo final. Então há um contexto de morte no sentido de juízo final, ok? A Bíblia dá alguns exemplos assim. Mas vamos aprender um pouco mais domingo que vem sobre fé, arrependimento e confissão. Mais alguém, alguma pergunta? Nós podemos, para responder pergunta, a gente fica, não tem problema não. Rejane, você ia perguntar aquela hora ou só o seu áudio que ligou mesmo? Eu ia perguntar, pastor, assim, quando a gente faz o bem, como você estava falando que a gente faz o bem, às vezes a gente fala para as pessoas, né, como se fosse assim, eu sou excelente, eu sou uma boa pessoa. E quem faz o bem mesmo não divulga aquilo que faz, não é? A gente faz para si. E esse fazer para si, ele está errado? Que, por exemplo, eu fiz e me senti bem com aquilo. Sabe? Como se fosse assim, é para o meu prazer, é para minha satisfação. Está errado? Acho que a sua própria explicação da pergunta já diz, né? Fez para o próprio bem. Tudo que você faz para si mesmo é egoísmo, né? Então, a Bíblia fala, o que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não deve saber o que faz, entendeu? Então... Sim. Não, mas mesmo que você não fale para ninguém, mas você sabe que você fez e você se sente satisfeito com aquilo, tá errado, não tá? Mesmo que você não divulgue.
É mesmo que fale para ninguém, nossa, mas eu sou bom mesmo, né? Olha, olha, ai, que satisfação, É, ainda bem que eu que tô, não é eu que estou sendo ajudado, né? Entendeu? É um sentimento, como se fosse eu, isso, uma é quase soberba. que é quase como se você estivesse usando uma droga e estivesse ali no êxtase da droga, né? Mas não é uma soberba isso? Mas é isso mesmo, tá? Se você analisar bem, esse sentimento é o sentimento inicial de Satanás, né? A gente estudou isso domingo passado. Ele começou a se sentir bem, ele começou a desejar ser adorado, tudo que é eu, né? Eu quero, eu posso, entendeu? Esse é o grande problema do pecado humano, né? É o eu. Se A vocês vaidade. repararem, a palavra Deus e Jesus só tem duas vogais, né? Vocês já repararam isso? Uhum. Vocês sabem quais são as duas vogais que tem na U, palavra Deus? EU. EU, 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 sim, eu, EU. é interessante isso, né? A diferença está entre olhar para nós e olhar para Deus. Mas o eu em mim ou o eu em Deus, né? O nosso eu tem que estar em Deus. Sim. É que a diferença aí que a Regiane está falando, talvez, não sei se é isso que eu entendi, mas às vezes a gente faz alguma coisa boa para o próximo, a gente sabe que aquilo é necessário para o bem-estar da pessoa. Um exemplo, às vezes você vai na casa de uma pessoa carente e dá uma cesta básica para ela. Ninguém sabe que você fez isso, só você e Deus sabe. Mas você se sente bem por aquilo que você fez, porque você sabe que aquilo é uma coisa que você, de certa forma, você tirou um pouco do sofrimento daquela pessoa. Aquela coisa de você se achar, eu sou boa demais, né? Olha, eu ajudo os pobres. Isso daí, de fato, é igual o pastor falou, é pecado mesmo, né? Que acaba sendo igual você falou, uma soberba. Mas eu acho que você se sentir bem por aquilo que você faz de bom para os outros, e às vezes você falar, meu Deus, dá-me sabedoria, me ajude e me capacite, para que eu possa fazer mais, né? Isso. Isso é bom, eu acho que isso é bom. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Porque eu acho que a gente tem que procurar fazer aquilo conforme a vontade de Deus. Né? Tem um jeito assim, que você se satisfaz como uma droga, como o pastor colocou, e tem a outra situação assim de eu me alegro de poder ajudar um irmão, eu fico feliz de me ajudar, diferente, de ajudar um irmão, e eu, diferente. mesmo que muitas vezes você se prejudique naquela situação, você não consegue evitar, você mesmo assim, você fala assim, não, eu acho que eu tenho a obrigação de compartilhar aquilo que eu tenho com o meu irmão. Tá? Esse não está errado. Eu entendo que sim, né? Para mim, entendo que não. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais próximos de Deus, mais pecadores nós nos sentimos. Menos a gente se sente. Entendeu? Então, pensa assim, você está num buraco de 1 metro de largura, de diâmetro, e está ali vários metros de profundidade. Você olha para o céu à noite e você vê que o céu é bem pequenininho. Quanto mais você vai subindo, porque lá embaixo fala assim, ó, o céu tem 10 estrelas. Se você coloca mais terra debaixo de você, você vai subindo, o céu tem mais estrelas. Quando você chega num patamar, você fala assim, ó, não dá para contar, o céu é infinito de estrelas. Nós estamos longe de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos, lemos a Bíblia, comungamos com Ele, oramos, fazemos nossas preces, fazemos os nossos atos de bondade, os nossos atos de misericórdia para ajudar as pessoas, quanto mais nós fazemos isso, não para poder mostrar quem nós somos, mas por entendermos o amor de Deus, mais nós vamos chegar perto de Deus e vamos falar o seguinte, ó, tudo que eu estou fazendo não é nada não, hein? Isso aqui não é nada, isso aqui eu sou mais... A gente, quanto mais eu e você ficarmos mais próximos de Deus, nós vamos nos sentir mais pecadores do que Fernandinho Beiramar. Deu para entender? Hoje, eu me considero melhor do que Fernandinho Beiramar, pelo amor de Deus. Eu me considero melhor do que muito bandido PCC e Comando Vermelho. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus e eu entendo não só as coisas humanas, mas as coisas divinas, eu começo a entender o seguinte, eu sou mais pecador do que ele. Porque ele demonstra o que ele já escolheu. E eu estou nessa luta aqui, quanto mais eu aproximo de Deus. Porque quanto mais perto da luz, mais a luz me queima. Quanto mais perto de Deus, mais a santidade de Deus me queima. Eu mais pecador me sinto. Então esse é um tema que a gente vai levar discussões a horas e horas, madrugadas e madrugadas. Nós vamos ver dentro do conceito filosófico humano de que há como você virar um êxtase e buscar o prazer próprio, que é pecado por si próprio. Mas você vai ver que ao fazer o bem,
ao cada vez mais você fazendo bem para melhorar a vida da pessoa, você está mais próximo de Deus, você vai entender que aquilo, você é pecador também. E que aquilo é o mínimo que você tem que fazer pelo que Deus fez e vai continuar fazendo. Não estou dizendo que o ato em si é pecado, mas nós somos pecadores e até isso nós vamos achar que somos pecadores ao fazer aquilo. Nossa, eu estou dando aqui a cesta bênção, mas eu devia ter dado 2. Entendeu? Você sente o prazer, mas você tem que dar dado 3. Isso que eu tô falando. Não é suficiente, né, pastor? Quanto mais a gente faz, mais a gente percebe que não é suficiente. Sim. E só rapidinho, então, posso? Só para terminar. E é interessante que o pastor falou e depende tudo também de quem você dá o reconhecimento, a quem você dá a glória, né? Ao eu, Deus, né? Ou ao eu, minha pessoa, né? Então depende disso. Se eu fico dando reconhecimento para mim, é errado, com certeza, e pecado. Se eu dou reconhecimento e a glória a Deus, está certo. Sérgio, mais uma pergunta? Agradecendo a Deus a oportunidade de ajudar o irmão, não é isso? Como se fosse assim, Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor está me dando de conhecer essa pessoa, de poder fazer parte de uma diferença na vida dela. É essa parte que o Aloysio está colocando, não é? É sim. Jane, é uma linha muito tênue. Obrigada. É uma linha muito tênue, pequena, assim, né? De você atravessar de um lado para o outro. Então, faça o bem, busque sempre a Deus, mas lembrando que a nossa salvação não é por obras, como o Gils colocou hoje. Nossa salvação é em Cristo Jesus. Ele é que nos salva. Como é esse processo de salvação? Agora, como é esse processo de salvação? Deus me salva. Não estou falando que não é. As obras têm que ser feitas, mas as obras por si, elas não me salvam. Mas não, o que me salva é Jesus. Não salva. O que salva é a morte de Jesus na cruz e eu aceitar. Como é esse processo de salvação? Como é que eu posso pegar a morte de Jesus na cruz, a expiação dele pelos pecados e ser salvo? Domingo que vem. Ok? Domingo que vem vocês vão aprender um pouco mais como eu posso pegar isso e transformar. Próximos capítulos, aguardem. O Gilson ia falar, até se perdeu, nem sei onde ele está mais. O Gilson, ora aí, Gilson. O Gilson ia falar, nem sei onde está mais, se perdeu por aí. Isso. O Gilson, ora por mim. Pelos universitários, que a coisa está feia para nós. Isso, é isso mesmo. Então vamos orar. Orar pelos universitários, pelas provas, pelas viradas de madrugada, que não são suficientes. Que Deus dê 36 horas em 24, eles estão querendo, tá bom? Manda o sol parar, como foi pedido várias vezes da Bíblia para o sol parar, né? E retroceder. Ora para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós damos graças a Ti por esse momento maravilhoso que nós estivemos aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra e podermos aplicar as nossas vidas também. Mas estamos iniciando mais uma semana, ó Pai, que o Senhor esteja nos derramando bênçãos com muita saúde, sabedoria, entendimento, principalmente ali os universitários que aqui presentes estão, que o Senhor possa dar ali a eles entendimento e também paciência para que possam estar ali realizando as suas provas, seus trabalhos ali decorrentes da faculdade. Que o Senhor esteja com cada um de nós, nos protegendo e nos guardando, nos livrando de todo perigo e de todo mal. É o que te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos.